operação militar de Donald Trump para extrair Nicolás Maduro da Venezuela mereceu a condenação de políticos, analistas e pensadores que se baseiam no direito internacional. O presidente dos Estados Unidos, contudo, já veio avisar que a única coisa que o pode parar é a sua própria moralidade. Vê as regras do direito internacional como caducadas nesta ordem mundial de governação pela força. Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje o episódio é dividido em duas partes. Na primeira, conversarei em estúdio com António Vitorino, ex-diretor da Organização Internacional das Migrações, antigo comissário europeu, deputado pelo Partido Socialista, eurodeputado e governante, entre outras coisas. E na segunda parte falo com o investigador e antigo diplomata Armando Marques Guedes. Muito obrigada, António Vitorino, por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado. No apoio à gravação está João Luís Amorim, que tratará da qualidade desta gravação. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! António Vitorino, a questão tem estado muito focada em Maduro, porque é um resultado em abstrato que é desejado por vários setores das sociedades, não só venezuelana, mas também pelo mundo. O debate público fica viciado quando o colocamos desta maneira, porque se fixa no resultado de termos Maduro fora e não no ato, o que é que significa capturar um chefe de Estado num outro país. Obrigado pelo convite. Ouça, ninguém vai chorar lágrimas por haver um ditador a menos no mundo, embora a ditadura persista, e esse é que é o paradoxo do resultado desta operação. Eu tive nestes últimos dias um flashback ao tempo em que eu dava aulas de Direito Internacional Público. Se eu quisesse fazer aos meus alunos uma hipótese onde chamava à colação tudo o que é relevante no direito internacional, a soberania, a integridade territorial, a competência extraterritorial de julgamento dos tribunais americanos, as imunidades de um chefe de Estado, a legitimidade ou ilegitimidade, neste caso, de uma eleição, está aqui tudo. E, de facto, isto prova que o direito internacional é um conjunto de regras, de princípios e de práticas, mas depois, quando ele tem que ser transposto para a realidade, o que pesa é a força e a intenção do uso da força. É muito preocupante que o Donald Trump diga que o único limite que conhece é a sua moralidade, porque sobre a moralidade do presidente americano nós estamos conversados. Temos bastantes dúvidas, não é? Estava a falar de um mundo, tem vários flashbacks, não é? De um mundo governado através da força. Este é um mundo novo, inaugurado por Trump, ou é uma continuidade, ou o que é que traz de novo Trump nesta abordagem de governação pela força? Nós não podemos ser ingênuos. Nunca o direito internacional teve capacidade cogente e, portanto, quem tinha força sempre conseguiu impor as suas intenções. Eu costumava dizer, aliás, que os ditadores se dividiam em dois grupos. Aqueles que não tinham nenhum amigo no Conselho de Segurança das Nações Unidas e os outros que tinham um amigo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os que tinham um amigo contavam com essa zona de proteção porque haveria sempre o vetozito que vinha lá para impedir as sanções. Os outros, olha, os outros é que estavam sujeitos. E esta sensação de que também havia dois pesos, duas medidas nas condições de aplicação do direito internacional não pode ser subestimada no momento em que nós estamos a discutir o futuro. Porque a Catarina disse, é um mundo novo. Nós não sabemos ainda para que mundo é que estamos a ir. Não é o mundo antigo, isso não é. Não é nem o regresso à Guerra Fria, mas também não é o regresso exatamente ao século XIX, onde o mundo estava dominado pelos impérios, entre os quais também impérios europeus. Nós não sabemos, vamos ser honestos, nós não sabemos para que mundo é que estamos a avançar. Agora, qual é o risco? O risco é que seja um mundo de desordem. Isto é, não estamos a falar sobre uma possível nova ordem, por exemplo, aquela que resultaria dos equilíbrios das esferas de influência.
É um modelo, não direi que é o meu preferido, mas é um modelo possível. E aqui neste caso seria 3 esferas de influência: China, Rússia, Estados Unidos. Bem, essa é uma questão muito interessante e eu, como dizem os ingleses, the jury is still out. Porque a estratégia nacional dos Estados Unidos da América assume claramente que eles querem ter a sua zona de influência. É o hemisfério ocidental, algo que nunca desapareceu da retórica política americana. Sejamos completamente objetivos. Se voltarmos aos anos 60 e 70, às ditaduras militares na América Latina, apoiadas pelos Estados Unidos, o que era esse mundo senão o hemisfério ocidental sob tutela de Washington? Neste momento e não só republicanos. E não só republicanos, não. Aí há vários traços de continuidade bipartisan entre os democratas e os republicanos. Mas, se nós quisermos, na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, há uma referência ambígua sobre o equilíbrio estratégico na Europa, o que significa que não é também o reconhecimento de uma zona de influência russa que se estenda a toda a Europa, e daí a importância da Ucrânia. E em relação ao Indo-Pacífico, não é possível dizer que os Estados Unidos, na Estratégia Nacional de Segurança, aceitem uma zona de influência chinesa. Pelo contrário, os Estados Unidos receiam a consolidação de uma zona de influência chinesa no Indo-Pacífico. E, portanto, nós não estamos forçosamente a evoluir para um mundo com zonas de influência estabilizadas e consolidadas e comumente aceites. Já agora deixe-me dizer uma coisa adicional. Nós, europeus, temos que ter uma palavra a dizer sobre isso, temos que fazer por ter uma palavra a dizer sobre isso, mas quando nós defendemos o multilateralismo, quando nós defendemos o direito internacional, nós não podemos esquecer que também a nossa autoridade moral, junto de muitas zonas do sul global, está profundamente afetada, porque nós estamos a falar de um multilateralismo tal como o conhecíamos até aqui, que era fundamentalmente ocidental, pró-ocidental. E esse não é forçosamente o multilateralismo que dê melhores garantias aos países, às economias emergentes do sul global. Mesmo assim, a Europa, o bloco europeu tem que surgir como um contraponto, um novo bloco, o terceiro bloco ou o quarto bloco, se quisermos contar com a Rússia. Eu acho que podemos ter essa tentação, mas não sei se essa é a via que devemos adotar. Nós deveríamos, antes pelo contrário, manter-nos fiéis aos nossos valores e aos nossos princípios e tentar encontrar uma coligação de vontades que permita manter vivos esses valores e esses princípios. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, de facto, se nós fizermos a pedagogia do multilateralismo, isso é vantajoso para um conjunto vasto de países de média e pequena dimensão no globo total, só que nós temos que aprender a ouvi-los. Isto é, em vez de darmos lições de multilateralismo ao mundo, que não temos nem o músculo militar, nem o músculo demográfico, nem o músculo financeiro para o fazer, devemos aprender a ouvir como é que eles veem o mundo. Porque eu acho que é possível demonstrar para muitos desses países a lógica das grandes potências que dividem entre si o mundo não lhes é favorável. E que, portanto, um multilateralismo revivificado, regenerado, é muito mais favorável aos interesses desses países, que muitos deles estão sobre o muro. Isto é, não querem optar. Estão com os Estados Unidos em algumas coisas, mas também estão com a Rússia noutros, claro, também estão com a China noutros. Têm interesses diferenciados. Completamente. E, portanto, como é que é possível cozer, se me permitem esta expressão corriqueira, cozer estas várias sensibilidades numa lógica que garanta o que é fundamental? E o que é fundamental? A paz, é fundamental o respeito entre as nações e a autonomia na decisão de cada um sobre o caminho que quer seguir. Muito bem. Sendo assim, eu vou ter de lhe fazer uma provocação. Olhando para o passado, eu sei que nós devemos olhar para o futuro, mas considera então que talvez a abordagem de Angela Merkel relativamente à Rússia não tenha sido um erro, porque muitas pessoas acusam-na de ter errado e, na verdade, aquela postura apaziguadora poderia ter-se mantido e evitado
danos maiores, não é? Como a invasão da Ucrânia. Olha, desde 2022, mas talvez um pouco mais atrás até, houve 2 princípios que nós tínhamos como basilares do funcionamento da ordem internacional que ruíram. Um era de que o desenvolvimento de uma economia de mercado capitalista geraria forçosamente a democracia. E o exemplo máximo é a China. Não há provavelmente hoje país mais capitalista e isso não alterou a estrutura autocrática do poder controlado pelo Partido Comunista. Este princípio em que nós nos baseávamos ruiu. E mais recentemente, um segundo princípio que fazia até muito sentido, quer dizer, a interdependência económica e a generalização das trocas comerciais leva a que os países não se conflituam uns com os outros do ponto de vista militar e, portanto, é uma alavancagem da paz. Bom, também aí não se verificou. Portanto, é muito injusto também querer singularizar os erros na senhora Merkel. Não, os erros foram muito mais compartilhados, desde o presidente Bill Clinton, que disse claramente que a entrada da China na Organização Mundial de Comércio era a garantia da democratização a prazo do regime chinês, até à senhora Merkel, que por razões de interesse geoeconómico apostou na China e no fornecimento energético na Rússia, e agora verificou-se que essa interdependência não foi suficiente para deter o presidente Putin de invadir a Ucrânia. Sim, na verdade nós temos a Europa dependente de várias destas potências, não é? Em termos de energia, de tecnologia, de armas, e portanto é um momento traumático para a Europa. A Europa está a tentar perceber onde é que se enquadra aqui neste mundo desenhado por Xi e por Donald Trump. Tem toda a razão. A Europa está confrontada com as suas próprias insuficiências e tem que refletir sobre como é que pode usar os assets, como é que pode usar as vantagens que tem. Repare que eu disse isso outro dia em público. Nós em 2003 tivemos uma crise política transatlântica muito significativa, que foi a invasão do Iraque, na sequência da Cimeira das Lajes, onde houve uma divisão não só entre europeus e americanos, mas também alguns europeus estavam do lado americano, designadamente o Reino Unido. E nessa altura, no Tratado Constitucional Europeu, que depois viria a morrer às mãos do referendo holandês e francês, mas que nesta parte foi totalmente recuperado pelo Tratado de Lisboa, o Tratado Constitucional criou a chamada Cooperação Estruturada em Matéria de Defesa, que tinha objetivos muito claros sobre desenvolvimento de capacidades militares autónomas, coordenação das políticas de investimento em matéria de segurança e defesa. Como é que era possível fazer isto? Não provavelmente a 27, e isso era o que estava implícito nessa decisão do Tratado de 2003, mas um grupo de países europeus que assumissem, digamos assim, a liderança dessa cooperação estruturada. E o que aconteceu foi que entre 2013 e 2025 não se passou nada. Portanto, nós podemos nos queixar muito de Trump, podemos nos queixar muito de Xi, podemos nos queixar muito de Putin. Mas temos muito a queixar-nos nós próprios. Mas temos que olhar para o nosso retrato ao espelho, temos que olhar para o nosso próprio espelho e dizer, bom, mas porquê é que não fizeram nada desde 2003? Os instrumentos estavam lá, eles foram criados, foram integrados nos tratados, eles tinham força vinculativa e ninguém os acionou. E agora o drama europeu é o contrário, é o drama daquilo que eu chamaria o catch-up. Estar a correr atrás do prejuízo para tentar recuperar. E qual é o risco? O risco é criar expectativas muito elevadas que pragmaticamente não vão poder ser satisfeitas. Vamos falar num projeto de reforço e consubstanciação da capacidade de defesa e segurança europeia há 20 anos. Não estamos a falar há 2 anos ou há 3 anos. Para ter consistência e credibilidade, nós temos que ter uma visão alargada da afirmação da Europa no mundo a 20 anos de vista. E de ser muito claros nas etapas prioritárias que têm que ser preenchidas no curto prazo, para que possamos concentrar os nossos esforços, e quando eu digo esforços é vontade política e capacidade financeira. As duas coisas têm que andar de par para fazer aquilo que no curto prazo é absolutamente imprescindível. Eu vou-lhe dar até uma nota que tem alguma ironia. Uma das questões que está a ser equacionada, ou que tem sido equacionada nestes últimos meses,
para a defesa europeia é a definição de uma capacidade de comunicação de satélites, porque nós estamos todos dependentes em matéria de acesso à informação do Sr. Elon Musk e dos seus estados de espírito. Existe um projeto, o projeto Iris, que tem um desenvolvimento previsto para estar numa fase mais consolidada e capaz de operacionalizar daqui a 4 anos, portanto o tempo é importante, que tem uma estação de rastreio e de recolha dos dados de intelligence numa ilha no Ártico, que é uma ilha norueguesa, onde também está a presença russa e chinesa nessa ilha, e o projeto agora era desenvolver uma estação de backup dessa intelligence, sabe aonde? Na Groenlândia. Muito bem. Portanto, o círculo fecha-se. Muito bem, fecha-se. Mas até lá, como falam os europeus com Vladimir Putin, que terão de falar, eventualmente, não é? Talvez desmoralizados porque um parceiro seu realizou esta operação militar na Venezuela, e como falam os europeus com Donald Trump até lá. Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, não creio que a Rússia esteja a pensar mudar de posição geográfica. E, portanto, a Rússia vai estar sempre onde está e mais cedo ou mais tarde a interação com a Rússia, do ponto de vista da arquitetura de segurança europeia, vai ter que ocorrer. Claro. No curto prazo, a questão essencial é garantir a paz na Ucrânia. E, portanto, essa é a prioridade das prioridades, e é isso que também é fator de alguma frilosidade, de alguma timidez dos europeus. Os europeus em relação à Venezuela. Isto é, os europeus ficaram em stress, perceberam que a Venezuela podia ser um tropeção no processo ucraniano e tentaram mitigar os impactos negativos que a sua reação sobre a operação da Venezuela podia ter nas negociações sobre a Ucrânia. Só que, de repente, Donald Trump, imprevisível como é, e essa é uma das vantagens que ele tem, tirou da cartola a Groenlândia. Que essa não é possível ignorar, porque contende diretamente com os interesses europeus em geral e com os interesses específicos de um país europeu, a Dinamarca em particular. Portanto, a questão da Ucrânia é uma questão essencial, mas não é a única questão que neste momento está em cima da mesa na relação com Washington. Pois claro. E nós temos que ser sinceros. Há uma crise de confiança na relação transatlântica. E a relação transatlântica, que eu acho que deve ser preservada, não voltará a ser como era. Nunca mais voltará a ser como era. E o que nós europeus temos que pensar é o que é que nesta nova conjuntura, porque Trump sairá em 29 se não conseguir ter um terceiro mandato, não é? Mas a verdade é que as transformações que estão a ocorrer dentro dos Estados Unidos são muito mais profundas, duradouras e persistirão para além de Trump. Eu vou dizer uma heterodoxia, independentemente de quem ganha as eleições presidenciais de 2029. E nós temos que incorporar no planeamento do posicionamento europeu uma realidade mutante nos Estados Unidos e também poder interagir sobre ela. Porque nós também não temos que ficar de braços cruzados perante o que se está a passar em Washington. Repare que desde a intervenção na Venezuela o Congresso votou uma resolução de poderes da guerra, de limitar as capacidades de intervenção do Presidente dos Estados Unidos sem a autorização do Congresso. O que significa que há uma dinâmica política dentro dos Estados Unidos que é muito importante para nós termos em linha de conta. E isso é curioso porque leva-me à pergunta de quais são, na sua opinião, os interesses de Donald Trump. Porque eu tenho ouvido vários analistas falarem do petróleo. Drill, na verdade, drill, baby, drill. Precisamente por isso também os Estados Unidos não precisam de petróleo, são o maior exportador de petróleo do mundo, ou seja, serão as petrolíferas a lucrar com isso, provavelmente. É uma análise simplista, reduzir tudo ao petróleo. Isto é uma parte do problema. Não é? É uma parte importante da questão, embora as perspectivas em relação, por exemplo, à Venezuela sobre o petróleo
sejam relativamente complexas. O entusiasmo das petrolíferas é mitigado pelo facto de haver um paradoxo, que é o ditador foi preso, mas a ditadura persiste e, portanto, uma ditadura sob tutela da democracia americana é algo que nós nunca experimentámos. Ter uma ditadura sob tutela e protetorado e tutoria de uma democracia. Isso para um investimento que é um investimento muito pesado, porque a degradação das instalações petrolíferas venezuelanas vai exigir um enorme esforço de investimento e exige, obviamente, um ambiente social circundante que não ponha em causa ou em risco esse enorme investimento que vai ser feito, e o retorno nunca será a curto prazo. Portanto, é um retorno sempre a médio prazo. Mas eu acho que não é só o petróleo. Há, de facto, uma disputa sobre terras raras, sim, o que também não me parece ser verdadeiramente a grande questão da Groenlândia. Porque a extração das terras... Existem reservas de terras raras na Groenlândia, sem dúvida. As estimativas é de que o potencial das terras raras na Groenlândia é equivalente ao potencial das terras raras existentes nos próprios Estados Unidos da América. O que, portanto, significaria a duplicação da capacidade própria americana em matéria de terras raras, mas mesmo assim muito limitada face à repartição global. A China tem hoje mais de 90%, e em relação às necessidades do desenvolvimento desta nova economia digital, designadamente da inteligência artificial. Não, aí há política dura e pura. Nós estamos a assistir ao degelo do Polo Norte, não é? Em função dos impactos das crises climáticas, e de facto o Ártico vai passar a ser transitável. O Oceano Ártico com o degelo, não é? Com o degelo, e portanto a prazo, não é para já, será daqui a 10 anos, será daqui a 15 anos, não sei, não, depende dos estragos no clima, mas a verdade é que aí há uma zona muito relevante que chama à colação duas entidades, o Canadá e a Groenlândia. Se eu fosse canadiano, depois desta iniciativa do presidente Trump sobre a Groenlândia, ficaria ainda mais nervoso do que já estaria antes desta iniciativa sobre a Groenlândia, porque o Canadá é um elemento essencial no controle do Ártico. Então, que mundo é este? O que é que devemos, como devemos caminhar daqui para a frente? Com desconfiança, alinhavando objetivos e estratégias? O que é que podemos fazer como europeus? Se eu soubesse verdadeiramente responder à sua pergunta, acho que estaria a ser consultor de uma grande empresa internacional a rentabilizar a minha resposta. Eu não lhe sei responder a essa pergunta. Eu acho que nós temos que olhar para o mundo tal como ele hoje existe e perceber quais são as nossas forças, e quando eu digo nossas, falo europeias, não estou a falar só de forças individuais, estou a falar... E do Reino Unido. A escala, o Reino Unido não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora, antes pelo contrário, e nós não sabemos qual é a estabilidade deste percurso que está agora a ser feito pelo Reino Unido de reaproximação à Europa, porque isso depende muito da vida política interna do Reino Unido. Nós hoje sabemos que os britânicos acham que o Brexit, maioritariamente acham que o Brexit foi um erro. Mas isso não é suficiente para garantir esta reaproximação. Mas Farage está à frente nas sondagens. Ora bem, e portanto, como vê... Reabilitado. Como vê, e obviamente do ponto de vista não apenas militar, mas também do ponto de vista político, o Reino Unido é muito importante porque, como eu costumo dizer, só há 2 países europeus que têm verdadeiramente uma cultura geopolítica. Um é o Reino Unido, o outro é a França. Culturas que nem sempre são totalmente coincidentes entre nós. Mas nós europeus temos que construir um posicionamento no mundo utilizando os nossos ativos, aquilo que nós temos, a escala. E passa pela economia também, pela completamente pela economia. Sem dúvida alguma. Nós somos o maior mercado interno do mundo. Portanto, essa capacidade. E há um relatório interessante do Fundo Monetário Internacional que diz uma coisa de que se fala pouco, que é: se de facto o mercado interno europeu fosse levado às suas últimas consequências, isso significaria eliminar as barreiras atualmente existentes dentro do mercado interno, que equivale a uma percentagem de 44%.
Ou seja, nós estamos muito em pânico com as taxas, as tarifas, chamadas tarifas americanas, que em média são de 17%, quando na realidade há obstáculos regulatórios, diferenças de controle e estándares operacionais dentro do mercado interno são o equivalente, na interpretação do Fundo Monetário Internacional, a tarifas na ordem dos 44%. Agora, ponham os cintos de segurança. Esta concretização deste projeto vai levar a uma grande concentração industrial na Europa. E é preciso estar particularmente atento a esse movimento para compensar o que são as dinâmicas de concentração industrial ditadas pela economia com a necessidade de garantir a coesão política da União Europeia e que não há, na União Europeia, ganhadores permanentes e perdedores permanentes. Que há uma forma de compensação que garanta, no fim do dia, a coesão política, económica e social, tal como, aliás, o Jacques Delors a definiu aqui há 30 anos atrás, quando disse que o mercado interno vai ser aproveitado pelas grandes economias, é preciso criar fundos de coesão para compensar as economias menos performantes. Esse é o grande desafio. Muito obrigada ao meu convidado, António Vitorino. Seguimos agora para a segunda parte deste podcast. Entre o episódio passado e o desta semana, o mundo mudou, mas vamos compreender o quanto ele mudou, isso mudou mesmo, e vou compreendê-lo juntamente com o Armando Marques Guedes, que me vai ajudar. Ele é professor catedrático jubilado na Nova School of Law, foi diretor do Centro de Investigação e Coordenação dos Mestrados em Direito e Segurança, Direito e Economia do Mar e do doutoramento em Direito e Segurança, foi diplomata, entre muitas outras coisas do seu vasto currículo. Nos últimos dias temos visto várias turbulências no mundo, não se trata apenas, e já não seria coisa pouca, dos ataques à capital venezuelana, Caracas, e da captura do seu ditador Nicolás Maduro. Logo após a operação militar que Donald Trump definiu como um sucesso retumbante, o presidente dos Estados Unidos voltou a atacar a Groenlândia, talvez para tranquilizar os seus apoiantes isolacionistas que se opõem a intervenções intermináveis. Ou será mais do que isto? Armando Marques Guedes, olá, muito obrigada por aceitar o meu convite. Poderia ajudar-me a recapitular um pouco este histórico que existe em relação à Groenlândia por parte dos Estados Unidos? É uma vontade antiga de adquirir a Groenlândia? Antiga e mais antiga do que normalmente tem sido dito. A primeira proposta formal do ponto de vista jurídico internacional, foi uma proposta do presidente Truman, o Harry Truman, em 1946. A primeira proposta formal foi dele e propôs 100 milhões de dólares em ouro, 1,3 bilhões, mil milhões atuais, para a compra da Groenlândia em dezembro de 1946. Não se tratou de uma qualquer diplomacia pública, foi uma expressão clara de uma realpolitik típica de uma Guerra Fria conduzida em segredo. Interessante é o ter sido revelado apenas pela imprensa dinamarquesa em 1991, quando acabou a União Soviética. 2 décadas depois da desclassificação. E foi um jornal dinamarquês que relatou. O secretário de Estado, James Burns, apresentou como uma solução, e cito, mais limpa e satisfatória, estou a traduzir, para ganhar controle estratégico de uma ilha que o Pentágono considerava, e cito outra vez, indispensável para a segurança dos Estados Unidos. Como agora? Como agora. Muito, muito semelhante ao que é agora. A Dinamarca recusou a venda, mas concedeu aos norte-americanos amplos direitos de criação de bases militares, que ainda estão em vigor, num território que durante a Segunda Guerra Mundial se viu ocupada, a Dinamarca, pela ocupação nazi, tendo-se assim criado um padrão que persistiria até a implosão da União Soviética em 1991. É de sublinhar que tinha havido tentativas norte-americanas anteriores. O secretário de Estado, William Seward, que adquiriu o Alasca da Rússia, em 1867, concebeu e propôs a ideia de comprar a Dinamarca, a Groenlândia e a Islândia. Agora independente, a Islândia, e em transição agora
a Groenlândia para os Inuit, antigamente chamados esquimós. Várias administrações decidiram trocar território filipino, designadamente a Ilha mais baixa das Filipinas, o Mindanao, ou parte do Alasca, tendo em vista a posição estratégica da Groenlândia e da Islândia como choke points, pontos de estrangulamento, mas ficaram-se por aqui. Nada foi decidido. Vale a pena sublinhar que o enquadramento geopolítico disto. A Groenlândia é uma parcela crucial do chamado GIUC GAP, um acrónimo de Groenlândia, Islândia e Reino Unido, UK, United Kingdom, GIUC. Ponto de estrangulamento crítico do Atlântico Norte entre as águas árticas e as atlânticas. Como antes sublinhei, durante a Segunda Guerra Mundial, esta passagem marítima tornou-se num campo de morte dos U-boats, dos submarinos nazis, contra os comboios de navios aliados que transportavam armamento, munições e outras necessidades que entregavam, sobretudo, ao Reino Unido e à Rússia Soviética, aliada contra os nazis, no quadro do programa Lend-Lease. No período subsequente da Guerra Fria, a base aérea de Thule, que é no noroeste da Groenlândia, hoje chama-se Pituffik Space Base, e é uma oficial, tem 150 militares, e é uma oficial general que comanda a base. A base já teve 50 mil pessoas. É fantástico. E já houve 70 bases na Groenlândia, com base do acordo em 91, que vocês podem ter as bases que quiserem, fazer a exploração económica que quiserem. Exato. De acordo então os Estados Unidos nunca tiveram uma espécie de limites na Groenlândia. Nenhuns. Portanto, esta decisão de Donald Trump parece-lhe o quê? Simplesmente parece a vontade de... isto foi dito pelo Hegseth, foi dito pelo Witkoff, foi dito pelo Marco Rubio e foi dito pelo Trump, que querem mudar o nome de Groenlândia para Trumplândia. O que é narcisismo, para dizer o mínimo, não é? Isto serviu, a base aérea serviu como uma espécie de tipo tripwire de alto risco, visto estar posicionada como um eventual primeiro alvo de Moscovo num qualquer ataque soviético. E, portanto, Thule era extraordinariamente importante. A sua perda actuaria uma alerta nuclear máxima dos Estados Unidos. A base albergou logo bombardeiros nucleares e permanece ainda hoje vital, como eu acabei de dizer, na detecção precoce de mísseis bem mais avançados hoje em dia, visto-se tratar de uma space base. Não é? A Groenlândia fica a meio caminho entre Washington e Moscovo, na rota polar mais longa, que é a Rota do Norte, na chamada, e tendo tanto para a Rússia como para a China do Xi Jinping, tanto para o Putin como para o Xi Jinping. Armando Marques Guedes, e há ameaças que os Estados Unidos podem de facto alegar, ou seja... Acertou em cheio. Ameaças russo-chinesas. Desde 2018, a China declarou ser um Estado quase ártico. Há uma entidade internacional que é relativamente importante, embora não tenha competências securitárias nenhumas, que é o Ártico, de que nós, portugueses, infelizmente não somos um Estado-membro, mas de que a Ucrânia é, a Espanha é, a França é, a Grã-Bretanha é. Eu não percebo porque é que nós não somos. Não é? A Rússia fortaleceu dramaticamente a sua postura militar ártica com Putin desde cedo, sobretudo desde 2012 e depois aos soluços no período de 2015 e 2017 a 2018 e de seguida 2020 a 2022, a altura em que parou por causa da Covid, e em 22 por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, e prometeu aumentar, o Putin, aumentar a capacidade militar da região. Os poucos exemplos servem por todos.
e elencarei alguns. Moscovo e Pequim realizam exercícios militares conjuntos no Ártico, os maiores dos quais com 300.000 militares, o que é absolutamente brutal. É inacreditável, não é? Eu tenho PowerPoints e fotografias são outro mundo completamente, é como se fosse outro planeta. Uma imagem aterradora. Aterradora, completamente. Com aviões, com tanques, com drones, com mísseis, com tudo, não é? 300.000 militares nos exercícios. Depois da invasão da Ucrânia no início de 22, como todos sabemos, intensificaram-se as preocupações norte-americanas, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, dos dois norte-americanos, por causa da crescente atividade naval e aérea russa na região. A China juntou-se em 22, depois de 22, e navios chineses estão a passar na Rota do Norte. O ano passado não passavam, o ano passado passavam, em 25 passavam, em 26 continuam a passar, e estamos a falar em 600 navios de carga a entrar no Atlântico Norte para colonizar economicamente como os chineses e como os russos, para interferir nas zonas todas em Cuba, na Nicarágua, na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, das reservas conhecidas dos elementos de terras raras na Groenlândia, rivalizam com todos os Estados Unidos da América e do Canadá conjuntamente, potencialmente satisfazendo 25% da procura global. O que é extraordinário. Os depósitos... Temos a certeza disto? Ou... Temos a certeza? Temos. Esta prospecção foi feita? Sim. Com nós limitações, não sabemos, não é? As limitações que há é, no Ártico russo, é capaz de haver mais. A petróleo está por baixo d'água e em plataformas complexíssimas de acesso. Este petróleo não interessa aos Estados Unidos propriamente, interessa os Estados Unidos têm imenso são exportadores. Portanto, será mais para as empresas petrolíferas. Exatamente. E repare, no caso da Groenlândia, a Groenlândia não tem uma quantidade grande de petróleo, pelo contrário, tem terras raras. Portanto, a riqueza é brutal, não é? Para a tecnologia contemporânea. É ainda de sublinhar que as alterações climáticas estão a abrir novas rotas de navegação árticas, cor de gelo, claro. Não é? E o acesso a campos petrolíferos offshore sob uma tundra em rápido de gelo, como dissemos. O Armando Marques Guedes foi o primeiro analista em Portugal, pelo menos que eu tenha dado conta, a sinalizar que estes sinais emergentes de uma espécie de isolacionismo de Donald Trump misturados com os toques de neoimperialismo estilo século XIX poderiam levar, é uma interpretação, poderiam levar os Estados Unidos a tentar adquirir a Groenlândia, e depois também colocou esta hipótese muito importante para nós de colocar sob ameaça os Açores. Porquê que acha que existe esta hipótese? Ou seja, o que é que oferecem os Açores além da base das lajes, sobre a qual já houve há uns meses um diferente, não é? Relativamente quando os caças vendidos pelos Estados Unidos a Israel passaram, fizeram escala ali. Porque esta questão dos Açores? Sim. A questão dos Açores é complicadíssima. Na Segunda Guerra Mundial, eu de resto posso dar-lhe pormenores, o arquipélago dos Açores está posicionado entre as Américas, a África e a Europa, em 3 placas tectónicas, umas do lado dos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos, num território potencial dos Estados Unidos, de acordo com o direito do mar. Depois, no meio, estão na Europa, e depois estão em África. Como a Madeira também está em África. O que é interessante. Houve uma tripla tentativa de invasão na Segunda Guerra Mundial dos Açores pelos nazis. O Hitler... Também há precedentes históricos. Portanto. Também há precedentes históricos. O Hitler incluiu nos seus planos de batalha, em 1939, a ocupação forçada da Madeira, das Canárias e dos Açores
para fornecer bases à sua força de 800 U-boats submarinos e aeronaves da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. A Operação Félix, diretiva número 18 de novembro de 1940, visava conquistar Gibraltar, que não conseguiu, nunca. Previa a ocupação alemã dos Açores, como eu disse, permitindo a Berlim cercar Londres e posicionar-se a meio caminho de Washington. No caso dos Açores, no caso da Ilha Terceira. A complementar, a Operação Isabela visava Portugal continental para impedir desembarques de aliados em Portugal, passando por Espanha. Portugal, como sabe, era neutro na altura. O Salazar inventou uma neutralidade fantástica e depois, quando em 1943 percebeu que ia perder a guerra à Alemanha, inventou um conceito extraordinário que é neutralidade colaborante. Se isto não é uma contradição, eu não sei o que é que será. Do lado aliado, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos prepararam múltiplos planos de invasão preventiva dos Açores, numa chamada Operation Brisk, rápida, dos Estados Unidos. Roosevelt ordenou a 24 de maio de 41 preparativos para ocupar as ilhas dos Açores. Apenas cancelados após conversações Churchill-Roosevelt substituídos pela ocupação da Islândia. Resolveram ir para a Islândia em julho de 41. É o que está a acontecer agora também. Ou seja, há uma adoção de uma postura de neutralidade por parte do nosso governo por receios. Por receios. Defendeu publicamente a ocupação dos Açores. Lisboa e, sobretudo, o Estoril, onde eu cresci, tornou-se numa cidade arquetípica da intensa espionagem. Alemães e britânicos, foi ali que foi inventado o James Bond. Alemães e britânicos em subterfúgio por controle do wolframio. O wolframio é importante porque é misturado com ferro, faz aço, que é importantíssimo do ponto de vista militar, e facilidades portuárias por causa da posição tida. A cedência final ocorreu apenas no dia 18 de agosto de 1843. Salazar caminhou fez um acordo secreto concedendo facilidades militares britânicas nos Açores, que foi para a ilha de Santa Maria, no que se chama o aeroporto das vacas, porque agora está completamente vazio e são vacas que estão a pastar ali no terreno, e os americanos ficaram com a base na Terceira, no outro lado. Os exercícios militares no Ártico são de dois tipos. Uns na parte ocidental, se quiser, no Báltico, lá em cima, em São Petersburgo, e depois cá em baixo, em Kaliningrado, e chamam-se exercícios Zapad. Zapad em russo quer dizer o oeste. Em 2021, os exercícios envolveram, Zapad, 200 mil soldados russos. Isto um ano antes. Com um foco, o apoio da Bielorrússia e a simular cenários de ataque da NATO, apontando para Helsínquia, para a Polónia, para a Suécia, que não era o NATO, e para a Noruega e a Holanda, com simulações de ataques nucleares. Isto é uma coisa brutal em 21, não é? Vou avançar para a nossa última pergunta desta conversa, que é habitual. E, se pudesse viajar para qualquer lugar no mundo sem qualquer restrição, sem qualquer limite de dinheiro, de tempo, para onde é que gostaria de ir? Armando Marques Guedes. Eu tenderia a pensar, certamente não, nem na Rússia, nem na China, nem no Irão. Eu tive 7 anos a estudar e até ao meu doutoramento no London School of Economics. Gosto no LSE, gosto muito da Grã-Bretanha. Uma das minhas filhas e o meu filho estiveram no LSE, o meu filho agora está em Cambridge.
Portanto, a Inglaterra era um sítio onde eu gostava de estar. Singapura era um sítio. Eu adoro Singapura. Estive 4 vezes na Singapura. Vivi 3 anos nas Filipinas. As Filipinas estão sob ameaça chinesa e 5 bases militares americanas estão a ser construídas nas Filipinas e, portanto, eu riscaria a hipótese das sopas e descanso. É o que eu quero com a minha idade. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Obrigada também a todos por terem ouvido o Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida. Voltamos para a semana. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!